Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, hoje a gente vai analisar um conjunto de notícias recentes que traçam um panorama bastante complexo sobre a situação atual do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Temos aqui reportagens detalhando desafios legais, financeiros e até, relatos sobre o estado pessoal dele. A nossa tarefa aqui é extrair os pontos essenciais desses materiais para a gente entender as múltiplas camadas desse momento delicado. Estamos falando de alguém que, já ocupou a presidência da República e hoje se encontra num cenário bem adverso, cumprindo prisão domiciliar depois de uma condenação pelo STF. Vamos organizar e discutir as informações que essas fontes nos trazem. Exatamente. As fontes são, na maioria, artigos de notícias, análises focadas tanto em eventos específicos quanto no contexto mais amplo que cerca esses eventos. A gente vai se ater estritamente ao que esses materiais reportam, buscando clareza sobre os fatos e, claro, como eles podem se conectar. A ideia é montar esse quebra-cabeça, com as peças que a gente tem. Ótimo. Então vamos começar pelo aspecto que talvez seja o mais pessoal, mas que tem claras repercussões públicas. Um dos artigos descreve um momento particularmente difícil para o Collor, agora aos 75 anos. Além da questão jurídica central, a prisão domiciliar por corrupção passiva, a lavagem de dinheiro que veio da Lava Jato, tem relatos de um impacto emocional bem severo. Fontes próximas, tipo amigos, aliados políticos, falam num quadro de depressão profunda. Isso parece indicar um peso que vem de várias direções ao mesmo tempo, né? Sim, sim. E o contexto que as fontes dão ajuda a gente a dimensionar isso. Não é só condenação, sabe? Há menções a uma desordem administrativa e também uma retração financeira nos negócios da família, especificamente na Organização Arnold de Mello, o grupo de comunicação que, historicamente, foi a base econômica e de influência do clã lá em Alagoas. Essa crise empresarial, que já dura alguns anos, parece ter se aprofundado. Entendi. E essa crise nos negócios se reflete na política também, pelo que as fontes indicam? Exatamente. O declínio empresarial parece caminhar junto com um esvaziamento do capital político dele. As fontes mencionam a ausência de um sucessor político claro dentro da família para carregar o sobrenome, para manter o prestígio local. Historicamente, a família Collor teve um peso enorme na política alagoana, E essa falta de continuidade, somada aos problemas atuais, estaria contribuindo para um isolamento político do ex-presidente no próprio estado dele. Aliados que são citados nas reportagens percebem que o espaço que antes era dominado pelos Collor está sendo, gradualmente ocupado por outros grupos políticos tradicionais de Alagoas. E essa perda de influência parece ter tido um gatilho específico, ou pelo menos um momento simbólico forte, que foi mencionado numa das fontes, certo? Sim. Tem um ponto que uma das reportagens destaca, é uma frase que teria sido dita por um empresário ligado ao Collor e que foi divulgada pelo portal Vero Notícias. A frase é bem impactante. Você é a falência do seu nome em vida. O artigo sugere que essa declaração teria funcionado como um gatilho emocional, afetando o estado clínico do ex-presidente. Embora seja difícil medir o impacto exato de uma frase só, ela meio que encapsula essa percepção de declínio geral, pessoal, empresarial, político, que as fontes estão descrevendo. Nossa, é uma colocação realmente dura. E mostra como essa percepção de perda de status, tanto nos negócios quanto na política, pode ter um custo pessoal altíssimo. Aquela imagem de poder que ele sempre cultivou parece estar se desvanecendo rápido, pelo menos segundo essas narrativas que a gente está vendo. Sem dúvida. E essa interligação entre o pessoal, o empresarial e o político é crucial para entender o quadro completo. A percepção dos aliados, conforme está reportado, é que o nome Collor perdeu força em Alagoas. Isso não é só uma questão de imagem, Representa uma potencial reconfiguração do poder político local, o que seria uma virada histórica bem significativa para o Estado. O grupo de comunicação em crise não consegue mais sustentar a influência política como antes e a falta de um herdeiro político agrava essa situação toda. Certo. Mas essa teia de problemas se estende para além do cenário político e pessoal,
As fontes apontam complicações financeiras e judiciais que agora atingem a família bem de perto. Como é que isso se desenrolou? Correto. A frente financeira e judicial ganhou um capítulo novo que envolve diretamente as filhas gêmeas do Collor, a Cecília e a Celine, de 19 anos. Recentemente, a Justiça do Trabalho de Alagoas determinou o bloqueio das contas bancárias delas. A decisão veio da juíza Sara Vanessa Araújo, da primeira vara do trabalho de Maceió. E o valor total que pode ser retido chega a 1,3 milhão de reais. Quer dizer, potencialmente 649 mil reais de cada uma. Uau! E qual a razão para bloquear as contas das filhas? Elas não são donas das empresas ou parte formal dos negócios, eu imagino? Então, a justificativa da decisão judicial é bem específica. O bloqueio está ligado a uma ação trabalhista. Foi movida por um ex-funcionário da TV Gazeta de Alagoas, que é a principal emissora do grupo de comunicação do Collor, a organização Arnon de Mello. O ponto central é que, segundo a investigação mencionada na decisão e reportada pelas fontes, foi identificado que em 2023 o Fernando Collor transferiu 1,3 milhão de reais para as contas das filhas. Coincidentemente ou não, o valor é praticamente idêntico ao que a justiça está buscando bloquear agora. Uma transferência de mais de R$ 1 milhão para as filhas. E como é que estavam as contas do próprio Collor nesse período? Aí é que está o ponto que chamou a atenção da justiça. As fontes citam uma apuração de sigilo fiscal que revelou que na época dessa transferência ou no momento próximo relacionado à busca de bens para quitar a dívida, as contas do próprio Collor tinham um saldo irrisório, assim, só R$14,97 disponíveis. Diante disso, a interpretação da juíza foi que essa transferência configura fortes indícios de tentativa de ocultação de patrimônio. A intenção, segundo a decisão, seria evitar o pagamento da dívida trabalhista do ex-funcionário da TV Gazeta. Entendi a lógica. Quer dizer, transferir um valor alto para familiares próximos, enquanto as próprias contas estão vazias, realmente levanta suspeitas de que se está tentando proteger o dinheiro dos credores, né? Esse processo trabalhista é recente? Não, ele já vinha correndo há um tempo. O processo começou em 2019 e teve uma condenação definitiva, sem mais possibilidade de recurso sobre o mérito da dívida, em fevereiro de 2024. O valor final da condenação foi fixado em 1,34 milhão de reais. Ou seja, a transferência para as filhas aconteceu enquanto essa dívida substancial já existia e estava em vias de execução. Imagino que a defesa das filhas tenha contestado essa decisão de bloqueio. Qual foi o argumento deles? Sim, contestaram imediatamente. A defesa das gêmeas classificou a decisão como ilegal e abusiva. O principal argumento é que elas não são parte do processo trabalhista original. A ação era contra a empresa e, eventualmente, contra o controlador, E, portanto, não deveriam ter seus bens bloqueados. Alegaram também que não tiveram oportunidade de se defender antes que o bloqueio fosse determinado. Contudo, um recurso que a defesa apresentou lá no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, o TRT de Alagoas, foi negado pelo desembargador relator Roberto Ricardo Guimarães Gouveia. Ele manteve a decisão de primeira instância, ou seja, o bloqueio das contas continua válido por enquanto. E essa não é a primeira vez que familiares têm bens atingidos por causa das dívidas do grupo, é isso? Exato. As fontes mencionam que a esposa do Collor, a Caroline Cerejo, também já teve contas bloqueadas em processos relacionados às dívidas do Grupo Arnon de Mello. Isso reforça a ideia de que a justiça está buscando ativos em nome de pessoas próximas ao controlador, diante da dificuldade de achar recursos nas contas das empresas ou do próprio Collor para quitar os débitos trabalhistas, que parecem ser muitos. E aqui vale conectar essa situação específica das filhas com o contexto maior das empresas, A organização Arnon de Mello está em recuperação judicial desde 2019. Isso significa que o grupo admitiu formalmente que não tem condições de pagar todas as suas dívidas e está sob supervisão judicial para tentar se reorganizar financeiramente.
Além dessa ação trabalhista que levou ao bloqueio das contas das filhas, existem muitas outras. Uma das fontes que a gente analisou, um vídeo do portal UOL, reforça que essa situação de dívidas trabalhistas não é nova e afeta outras empresas do grupo, tipo o jornal Gazeta de Alagoas, que também acumula várias ações não pagas. O vídeo relembra, inclusive, tentativas anteriores de bloqueio nas contas do próprio Collor, que resultaram na localização daqueles valores mínimos, como os R$ 14,97 que a gente mencionou. Ah, então o bloqueio das contas das filhas não é um raio em céu azul, mas sim parte de um histórico de dificuldades financeiras crônicas do grupo e de uma busca persistente da justiça por bens para pagar dívidas, especialmente as trabalhistas. Faz sentido? Precisamente. Parece ser mais um capítulo nessa longa saga da crise financeira da organização Arnon de Mello e das suas consequências legais. E soma-se a isso outra disputa jurídica relevante mencionada pelas fontes. A questão da afiliação da TV Gazeta com a Rede Globo. A Globo decidiu não renovar o contrato de afiliação, o que representa um golpe financeiro e de prestígio enorme para a emissora alagoana. Essa disputa também foi parar na Justiça e chegou até o STF, adicionando mais uma camada de incerteza ao futuro do grupo. O bloqueio das contas das filhas acontece nesse cenário de recuperação judicial, múltiplas dívidas e perda de parceria estratégica. É um combo, né? Nossa, é muita coisa junta. Juntando todas essas peças que a gente discutiu, a condenação criminal, a prisão domiciliar, os relatos de abalo pessoal, a crise profunda nas empresas familiares, a perda de influência política em Alagoas e agora essa medida judicial drástica atingindo as filhas por suspeita de ocultação de patrimônio, que quadro geral emerge disso tudo? Qual é a síntese que a gente pode fazer a partir dessas fontes? Olha, o quadro que emerge é o de uma tempestade perfeita, sabe? Onde múltiplas crises legal, financeira, política e pessoal convergem e se retroalimentam. A condenação no STF e a prisão domiciliar são, claro, o elemento mais grave do ponto de vista criminal e institucional. Mas ela não acontece no vácuo. Ela se soma a uma crise empresarial que já vinha minando a base econômica do poder familiar há anos. Isso fica evidente pela recuperação judicial e pelas inúmeras ações trabalhistas não pagas. E essa crise empresarial e a condenação parecem ter acelerado o declínio político que já se esboçava. Sem dúvida. A perda de capital político em Alagoas, que as fontes descrevem como uma percepção de que o nome Collor perdeu força, é uma consequência direta dessa combinação de fatores. Sem a sustentação econômica robusta de antes e com a imagem pública abalada pela condenação, manter a influência política fica muito mais difícil, né? Especialmente sem um sucessor forte à vista. E, nesse contexto, os relatos sobre o estado pessoal do Collor, a tal depressão profunda, parecem refletir o peso acumulado de todas essas frentes de adversidade. É muita pressão junta. E a questão das contas das filhas? O que ela adiciona a esse quadro todo? Ela adiciona uma dimensão de, talvez, desespero financeiro e de complexidade jurídica familiar. A acusação implícita na decisão judicial, a de usar familiares para proteger patrimônio de credores, é séria. E tem potencial para gerar não apenas mais problemas legais, mas também um desgaste de reputação que transcende o próprio ex-presidente, atingindo a próxima geração. Mostra até que ponto a crise financeira chegou, levando a manobras que agora estão sob escrutínio judicial. Uma das fontes, o vídeo do UOL, levanta ainda dúvidas sobre quanto dinheiro efetivamente foi encontrado e bloqueado nessas contas das filhas, o que sugere que mesmo essa tentativa pode não ter sido suficiente para cobrir a dívida, adicionando mais incerteza ainda. Quer dizer, não é apenas um ex-presidente enfrentando as consequências de uma condenação. É também a história do possível desmantelamento de um império familiar, tanto no sentido empresarial quanto político, com repercussões que agora se estendem para a esfera íntima da família de uma forma muito pública e, vamos dizer, controversa. Exato. O que as fontes nos mostram é essa interconexão profunda. As pressões financeiras, a crise nos negócios, as dívidas acumuladas, tudo isso parece ter criado um cenário onde a condenação criminal teve um impacto ainda mais devastador, catalisando o declínio político e pessoal.
A situação ilustra de forma dramática como em certos modelos de poder no Brasil, o destino empresarial, político e pessoal de uma figura central e sua família podem estar intrinsecamente ligados, a ponto de um colapso numa área puxar as outras para baixo. É um efeito dominó. Bem, vamos recapitular então os pontos centrais que a gente extraiu dessas fontes. Primeiro, a situação legal do Fernando Collor, né? Cumprindo prisão domiciliar após condenação no STF. Segundo, os relatos de fontes próximas sobre um severo abalo emocional, descrito como depressão profunda. Terceiro, a crise continuada e, pelo jeito, profunda nos negócios da família, especialmente no grupo de comunicação Organização Arnon Melo, que está em recuperação judicial e enfrenta uma avalanche de dívidas trabalhistas. Quarto, a consequente perda de influência e espaço político em Alagoas, seu estado de origem. E, finalmente, o desenvolvimento judiciário mais recente, o bloqueio das contas bancárias das filhas gêmeas dele, sob suspeita de ocultação de patrimônio para evitar o pagamento de uma dívida trabalhista da TV Gazeta. É isso, né? Perfeito. E como uma reflexão final a partir dessa análise detalhada das fontes, é interessante observar como as esferas pessoal, política e financeira se entrelaçam tão intensamente neste caso. Isso levanta questionamentos importantes, né? O que essa convergência de crise sobre uma figura que já ocupou o cargo máximo da República pode nos dizer sobre a resiliência ou talvez a fragilidade de certos legados políticos e estruturas de poder familiares no Brasil quando confrontados com adversidades legais e econômicas tão severas. E talvez de forma mais ampla, de que maneira casos de grande visibilidade como este, com todas as suas complexidades e nuances, acabam moldando a percepção pública sobre responsabilidade, sobre consequências e sobre a própria natureza do poder no país. Fica a pergunta, né? Questões bem complexas que ficam para reflexão. E com isso a gente conclui esta análise detalhada das informações disponíveis sobre o momento atual de Fernando Collor de Mello. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.